Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de ouvir o Lúcio Pachter. Professor Lúcio, muito bom dia. Bom dia, Adelor. Estamos aí às vésperas do Carnaval, então um assunto que trataremos hoje tem muito a ver com isso, diz diretamente respeito ao Carnaval. Trata-se do que em filosofia clínica a gente chama de esteticidade. É bastante simples. Olhe, assim como muitas outras coisas, existem mecanismos de troca, de composição, de complementação entre o que uma pessoa é, como ela é e o meio onde ela está inserida. Às vezes, Adelor, estes sistemas de translados, de complementação, eles falham ou eles se tornam muito desiguais diante do contexto onde eles devem se manifestar. Assim, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, isso pode se passar de uma das maneiras assim. Certas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, colocar aquilo que está dentro delas para fora. Num ambiente familiar, por exemplo, algumas pessoas, dependendo do que está acontecendo, elas não podem dizer o que pensam, o que sentem, não podem expressar as frustrações, as dores, os sonhos. Mas isso também acontece, às vezes, no nosso trabalho, na nossa vida e nas relações entre colegas, na própria imprensa e tudo mais. Isso pode acontecer. Bem, quando isso começa a se acumular para algumas pessoas, pode gerar um efeito de panela de pressão. A pessoa começa a guardar aquilo ao longo do tempo, ao longo da vida. Para cada um, isso terá uma manifestação diferente. Algumas pessoas vão acabar explodindo. E como se dá essa explosão é algo muito peculiar. Alguns, por exemplo, vão explodir pelo sensorial. Aí podem ter um ataque de hipertensão, elas podem ter uma convulsão, até um acidente vascular gravíssimo pode acontecer. Outras vezes isso não estoura no corpo, estoura nas emoções e a pessoa aí vai para o espaço ou fica num efeito oscilante entre altos e baixos. Outras vezes vai estourar nas relações sociais e aí a pessoa joga tudo fora, família, trabalho, etc. Tem várias maneiras pelas quais isso pode se manifestar. Assim como às vezes nunca explode. Há pessoas que vão acumulando, mas sabem administrar essas tensões e com o tempo elas nem sabem mais que estão tensas, ansiosas. Isso já é parte do dia a dia, do cotidiano delas. Elas nem se dão conta mais disso. Bem, mas aqui tem uma coisa interessante a ser dita. Muitas dessas pessoas que chegam à clínica, ao consultório, elas manifestam termos muito sintomáticos, expressões. Elas dizem que sentem que vão explodir, que estão pela boa, que acham que vão fazer alguma besteira se forem provocadas ou se algo acontecer. Mas também, acontece o contrário. Às vezes parece que a direção dessas pressões todas vem de fora para dentro, como que esmagando a pessoa no seu dia a dia, nas suas coisas. E aí as frases sintomáticas mudam de direção. A pessoa começa muitas vezes a nos dizer no consultório que parece que o fardo está muito pesado, os ombros não aguentam, ela acha que não vai conseguir dar conta, que está sufocando, que vai ficar sob escombros, que não consegue levar adiante. Quer dizer, provavelmente nesse caso as questões já vêm de outra direção. E há também em tudo isso aquelas pessoas que têm pressões delas com elas mesmas. Não é o ambiente, não é delas para fora, não é do ambiente com relação a elas, é delas com elas mesmas. Elas se estruturaram de um modo que o próprio funcionamento delas gera tudo isso. Bem colocado o problema, estamos na área da filosofia, né? Após problematizarmos, o que a gente pode oferecer como direcionamento aqui? Olhe, Drummond de Andrade falava que o mundo talvez não acabasse com uma explosão, mas com um suspiro. De fato, algumas pessoas, quando tentam colocar as coisas para fora, pensam que só há uma única maneira.
Então, quando alguém magoa outra pessoa, parece que a única maneira de colocar para fora é expressar essa mágoa. Bom, só que o mundo subjetivo não é tão cartesiano assim, as coisas não são tão milimetradas e tão propriamente penteadas dessa forma. Na historicidade de cada pessoa, há indícios que mostram como cada pessoa pode equacionar, dentro de certos parâmetros, essas pressões, tanto internas como externas. Vamos a alguns exemplos disso. Veja, algumas pessoas acham que ir para o carnaval, beber até cair, dirigir correndo pelo trânsito, colocando em risco a própria vida de outros, acham que isso vai extrapolar alguma coisa. Olha, se na estrutura do pensamento dela isso não tiver nada a ver com o que ela está vivendo e a vida dela, ela pode fazer 10.000 vezes isso e a probabilidade é que não se alivie, mas que fique cada vez mais cansada, desesperada e estressada, colocando a vida dela em risco e a vida dos outros. A maneira como cada um coloca suas coisas para fora é muito peculiar. Alguns podem, por exemplo, eu muitas vezes saí do hospital, da clínica, peguei minha velha caminhonete, na época ia até os rochedos no Morro dos Conventos, ficava respirando aquele ar, esperava as estrelas começavam a aparecer aos poucos vinha aquela brisa, né, lá do Rio Araranguá. Isso para mim era uma maneira de colocar minhas coisas para fora, de me renovar. Cada pessoa deve encontrar a sua maneira de fazer isso. Alguns conseguem fazer isso falando mal do governo, outros falando a favor do governo, outros lendo jornais, mas a pessoa pode encontrar a sua maneira de fazer isso, de modo que para ela seja coerente, producente, que possa contribuir para a vida dela, para aqueles que estão ao redor. Claro que isso é um palavreado, nem sempre é simples assim, fácil dessa maneira. Às vezes isso envolve dinâmicas muito complexas, né, Adelor? E a história da filosofia está cheia disso. Wittgenstein, às vezes, que era o filósofo da analítica de linguagem, entrava num estresse profundo. Muitos filósofos trabalharam muito mal com o próprio estresse que viviam, Heidegger, rompendo com os amigos, e assim sucessivamente. Bem, Adelor, quero agradecer a você, aos nossos ouvintes, pelo mais o privilégio dessa conversa com vocês. Esse nosso programa, como você sabe, ele é editado e mandado hoje para mais de 10.000 colegas para todo o país que acompanham essas nossas conversas semanais. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Até lá, Lúcio. Bom carnaval, bom descanso. Opinião das 8.